Bem, pessoal, isto vai ser um podcast longo. Preparem-se porque isto hoje há realmente muita coisa. Ahm, Tanto é que eu decidi gravar só agora à meia-noite. É meia-noite e meia, mais coisa menos coisa quando eu estou a começar a gravar. Vamos fazer aqui um resumozinho daquilo que foi o último dia de mercado. Portanto, aquela situação que nós tínhamos falado de amanhã de manhã, neste caso na quarta-feira de manhã, fazermos um podcastzinho de resumo, fica já hoje. E amanhã, quarta-feira, aliás, provavelmente estão a ouvir já na quarta-feira, portanto na quarta-feira haverá um podcast de novelas, assim, uma espécie de rescaldo daquilo que foi a globalidade do mercado. Este fica então o resumo do último dia e há realmente muita coisa, portanto vamos já embalar. Primeiro, Nuno Mendes, não precisamos de explicar muito, é reforço do Paris Saint-Germain, é um empréstimo de 7 milhões de euros, mais uma cláusula de compra de 40 milhões de euros. O jogador já foi fazer exames médicos, já foi anunciado como reforço do PSG. Pelo outro lado, Sarabia é reforço do Sporting. O Pablo Sarabia chega por empréstimo dos Leões até ao final da temporada, com o Paris Saint-Germain a suportar todo o contrato do jogador, e falamos de um contrato que brutos rondaria os 7 milhões e meio de euros, líquidos 3,8 milhões, portanto completamente incomportável para aquilo que é o Sporting. Falamos de um jogador que é internacional espanhol, esteve por exemplo no Campeonato da Europa, mas naturalmente naquele plantel do Paris Saint-Germain perde um bocadinho de espaço, não é? Porque realmente as opções são imensas. É reforço do Sporting, um reforço de luxo para a equipa de Ruben Amorim. Ainda no Sporting, houve a questão do Marcos Edwards. O 00 noticiou que o Sporting fez um forcing nas últimas horas de mercado para tentar contratar o jogador. Acabou por não se confirmar esse negócio, pelo menos à meia-noite e meia não era confirmado esse negócio. Confirmada é a saída do Sporar, é reforço do Middlesbrough, emprestado pelo Sporting com a cláusula de compra. Falámos aí, é uma cláusula de 8,5 milhões de euros que é ativada imediatamente caso ele faça um determinado número de jogos e caso o Middlesbrough suba à Premier League. Quem também deixa o Sporting, algo até surpreendente, esta transferência, foi Joelson Fernandes. O jogador segue para o Basileia, emprestado por 2 temporadas com uma opção de compra. Joelson é um jogador que chegou a ser o mais novo a jogar pelo Sporting, quando se estreou na época 19-20, acabou por não ter continuidade no plantel e quando se imaginava que esta pudesse ser uma época se calhar de afirmação, acaba por ser emprestado por 2 temporadas, tal como o Gonzalo Plata também é emprestado para o futebol espanhol neste caso, e vai jogar para o Real Valladolid. É um empréstimo de uma temporada com uma opção de compra de 10 milhões de euros. O Plata era um jogador que estava tapado no Sporting, apesar de ter um talento imenso. Saltando para o Benfica, isto vai ter que ser assim um bocadinho telegráfico, porque realmente é muita coisa. Saltando para o Benfica, fim da linha para a ligação do Samaris com o Benfica. O jogador rescindiu o contrato com os encarnados. Não se sabe ao certo quanto é que ele recebeu pelo último ano de contrato. É um jogador que estava no Benfica desde 2014, portanto um jogador que estava no plantel há muitos anos, ganhou muita coisa pelo Benfica, agora deixa os encarnados, 32 anos. Vamos ver qual será o próximo passo na carreira de Andrés Samaris. Quem também deixou o Benfica foi o Carlos Vinícius, emprestado ao PSV, curiosamente a equipa que o Benfica eliminou na Liga dos Campeões. É emprestado por 2 temporadas com uma opção de compra. O clube holandês paga já 2,5 milhões de euros e a opção de compra está nos 10 milhões de euros no final desta temporada ou no final da outra temporada. O Benfica ainda ficou aqui com 50% de uma futura transferência caso exista essa opção de compra, portanto é um negócio interessante para o Benfica. Recordo-se que os encarnados pagaram 17 milhões de euros pelo Carlos Vinícius ao Nápoles em 2019. O jogador fez 50 jogos, 24 golos, mas já no ano passado esteve emprestado ao Tottenham. Foi sempre uma situação um bocadinho estranha esta do Carlos Vinícius. Quem é jogador do Benfica? Valentino Lázaro, apresentado logo ao início da tarde. Lateral direito austríaco, falámos muitas vezes aqui dele. É jogador
internacional, 32 vezes, estava no Inter de Milão, no ano passado tinha estado emprestado ao Hertha, por exemplo, e portanto é um jogador que reforça o Benfica. Vai ser curioso ver como é que Jorge Jesus vai gerir toda esta questão do ala direito, porque para além de Valentino Lázaro, há Gilberto, há Diogo Gonçalves e há também André Almeida, portanto muitas opções para esse lado, se calhar alguma delas poderá jogar do outro lado, mas também há Grimaldo e Gil Dias, portanto ainda muita coisa para analisarmos neste Benfica. Naturalmente ainda há aí alguns mercados abertos e portanto o Gilberto, por exemplo, parece um jogador um bocadinho mais na porta fechada. O Lázaro chega emprestado por um ano com a opção de compra que já sabemos. Quem também deixou o Benfica foi o Tomás Tavares, o lateral é cedido ao Basileia, vai ser companheiro do Joelson, como vimos há bocadinho. É um defesa direito que acabou por não se afirmar na equipa do Benfica. No ano passado esteve emprestado, por exemplo, ao Farense e agora vai também emprestado por uma temporada. Esse empréstimo contempla uma opção de compra de 5 milhões de euros por 50% do passe, portanto o Benfica pode realizar também aqui um encaixe interessante com o Tomás Tavares. Saltando para o Futebol Clube do Porto, acho que a notícia do dia é mesmo a não saída de Jesus Corona, o jogador que esteve muito perto de Sevilha, esteve também muito perto do Milan, acaba por ficar no Futebol Clube do Porto pelo menos até janeiro. Sabemos que está no seu final de contrato, o último ano de contrato, e portanto Corona vai ter sempre esta questão, não é, de poder sair a qualquer momento, mas tanto o Corona como o Sérgio Oliveira, os dois a ficarem no Futebol Clube do Porto. Portanto, Sérgio Conceição não recebeu ninguém neste último dia de mercado, mas também não perdeu ninguém, a não ser o Diogo Leite. Já vamos falar dele e podemos já embalar para isso. Diogo Leite, emprestado ao Sporting de Braga. O Diogo Leite que podemos dizer que é era quase o quarto ou quinto central do Futebol Clube do Porto. É emprestado então ao Sporting de Braga, que esteve ativo neste mercado a conseguir 2 empréstimos. Já vamos falar do outro. É um empréstimo de uma temporada com uma opção de compra de 12 milhões de euros, portanto uma opção de compra significativa. Vamos ver se a equipa do Sporting de Braga vai acionar ou não. Sabemos que o Braga também tem várias opções para o centro da defesa, desde logo o David Carmo, que está aí prestes a regressar de lesão, o Raul Silva, o Turmena, o próprio Sequeira muitas vezes joga como central, portanto há aí muitas opções e agora acrescentam mais uma, que neste caso é o Diogo Leite. O outro empréstimo que eu tinha falado é o Chiquinho, chega por empréstimo do Benfica, uma temporada sem opção de compra. O Chiquinho, que tantas vezes falámos aqui como a caminho de Itália, acaba por ficar em Portugal e joga no Sporting de Braga. Quem não fica em Portugal é Beto, anunciado como reforço da Udinese, portanto o braço de ferro que o Beto fez com a equipa do Portimonense acabou por resultar bem. Os algarvios encaixaram 7 milhões de euros por 50% do passe, podem ainda receber mais 3 milhões de euros mediante alguns objetivos, competições europeias e tal, e vai ter o jogador um contrato de 5 anos, cláusula de rescisão de 35 milhões, assim é que é, mais um português a jogar em Itália. O Beto vai ser com certeza um jogador que vamos ter aí muita atenção até para a própria seleção nacional. Agora, isto não tem ordem nenhuma, ou seja, vai haver até às vezes aqui falar de um clube, falar de outro e depois voltar a falar do mesmo, porque é realmente muita coisa e portanto vamos já embalar. Boa Vista anunciou uma contratação de um defesa central, falamos de Marcelo Jaló, é um defesa central que chega do Lugo, contrato de uma temporada com mais uma de opção, 27 anos, um jogador que fez, por exemplo, formação na equipa do Real Madrid. No Boa Vista convém dizer que o Jackson Poroso 00 noticiou que ele ia para o Bordeaux. Neste momento que eu estou a gravar ainda não há oficialização por parte do Bordeaux, mas o 00 continua a avançar essa informação de que o Poroso vai mesmo deixar os acedrezados para rumar ao futebol francês e neste caso ao Bordeaux. Estava só aqui a fazer um compasso de espera porque estava aqui a ver no Twitter do Bordeaux se já estava oficializado. Não, para já ainda não. Falámos então do Poroso, vamos agora falar de um reforço para o Aroca. Falamos de Kouassi Eboué, é um jogador que chega por empréstimo do Genk da Bélgica.
um médio centro ou um box-to-box ou um médio mais recuado. Falamos de um jogador que naturalmente não conheço particularmente bem, mas tem 23 anos, não é internacional pela Costa do Marfim, mas esteve no Genk, esteve também no Celtic, portanto é um jogador já com alguma experiência e reforça a equipa do Arouca. Dizer ainda que o Santa Clara anunciou Andrei Shindris, espero estar a dizer isto bem. Falamos de um defesa central romeno que chega do Botossani, é um jovem de 22 anos, pode atuar também como lateral, mas aparentemente é um jogador que joga mais como defesa central, mas é uma opção interessante para a equipa do Santa Clara, que ganha aqui um jogador extremamente polivalente. Falamos de um jogador que aparentemente é reforço em título definitivo, mas o Santa Clara não o confirmou, mas aparentemente é mesmo isso. No Estoril, dizer que a equipa esteve muito ativa, reforçou-se bastante, aquela equipa que tem estado a ser a sensação do campeonato. Vamos por partes. Primeiro, Romário Baró renovou com o Futebol Clube do Porto e foi emprestado ao Estoril. É um empréstimo de uma temporada. Depois, dizer ainda que Rodrigo Valente, também no Futebol Clube do Porto, também é emprestado ao... peço desculpa, o Rodrigo Valente vai em definitivo para o Estoril. Há o António Xavier, um jogador que esteve no Tondela em grande destaque em 2020-2021, agora é reforço do Estoril, de 29 anos avançado, um jogador que, aliás, em 2021 esteve no Panathinaikos, entre 2018 e 2020 aí sim brilhou no Tondela, é reforço também do Estoril, empréstimo rumo ao Clube da Linha. E depois também Rui Fonte é reforço do Estoril, o jogador que rescindiu o contrato com o Braga é também uma opção de ataque para a equipa de Bruno Pinheiro, que ganha assim 4 jogadores de talento e fica com um plantel realmente muito forte, acrescentando aqui ao Chiquinho, ao Clóvis, ao André Franco. Portanto é um plantel muito, muito interessante este plantel do Estoril. Saltando para Guimarães, o Vitória recebe João Ferreira por uma temporada emprestado pelo Benfica, lateral direito que estava na equipa B, que já chegou a jogar pela equipa principal. É então mais uma opção para o Pepa no que diz respeito à defesa. Junta-se ao Sacco, o Atará e Silvio como laterais direitos, sendo que o Sacco é um jogador que ainda tem mercado e não é certo que fique por lá. O Famalicão anunciou mais um reforço. Falamos de Simon Banza, é um jogador que chega por empréstimo do Lens de França até ao final da temporada. O Famalicão ficou com uma opção de compra, não sabemos o valor. No Tondela, reforço, falamos de Modibo Sagna, defesa central de 22 anos, que é emprestado sem opção de compra por parte da Real Sociedade. Portanto, o Tondela também aqui a reforçar-se. E o Passos Ferreira a colmatar a lesão do Jordi com um guarda-redes. Falamos de Igor Vekic, um guarda-redes que é da Eslovénia e chega do NK Bravo. É reforço da equipa do Vitória, do Passos Ferreira, assim é que é, empréstimo de uma temporada com uma opção de compra. O valor da opção de compra não é ainda conhecido. Depois há mais um reforço para o Tondela e este vem da Atalanta. Falamos de Simone, deixa eu ver se eu consigo dizer isto bem, Muratore, médio defensivo de 23 anos, que assina por empréstimo da Atalanta. É um jogador que, não sendo um jogador que jogava na Atalanta, é um jogador que é internacional sub-21 por Itália. Portanto, é um jogador com algum cartel, chega, é um médio, pode atuar como médio mais criativo. No ano passado esteve emprestado à Reggiana, 25 jogos, já tem 5 jogos pelo plantel principal da Juventus, tem formação de Juventus e agora é emprestado ao Tondela. É um reforço muito interessante para a equipa do Tondela, pelo menos de expectativas estão altas. O Tondela que anunciou ainda, o Tondela que esteve também, aliás não, este já falámos, o Sagna já falámos,
Quem é reforço do Arouca, agora sim, é o Abdoulaye Ba, um jogador que pertencia aos quadros do Moreirense, rescindiu com o Moreirense e assinou contrato com o Arouca até 2022. O Abdoulaye começa a época como titular, mas depois passa para o banco e deixou de jogar, só jogou mesmo o primeiro jogo frente ao Benfica, não jogou depois contra o Santa Clara, frente ao Braga, nem frente ao Belenenses, e vai representar mais um clube em Portugal, depois de já ter estado no Futebol Clube do Porto, na Académica, no Vitória de Guimarães, agora no Moreirense e agora no Arouca. É um jogador muito experiente, 30 anos, e portanto contratação interessante para o Arouca, que claramente precisava de reforçar o seu plantel. Dizer que a Belenenses contratou o Abel Camará, um jogador que já tinha estado na Belenenses, pertencia ao Mafra e portanto é reforço do Belenenses. Ele rescindiu com o Mafra e assinou custo zero pela Belenenses SAD. Dizer ainda que o Famalicão emprestou o Diogo Queiroz. É engraçado, Diogo Queiroz continua sem se conseguir afirmar, um jogador que vai jogando na seleção de sub-21, mas que não se conseguiu afirmar agora também no Famalicão. Foi emprestado ao Valladolid de Espanha. Não sabemos se há opção de compra. Aquilo que sabemos é que aliás, há a opção de compra neste empréstimo, e é um jogador que vai então jogar na segunda Liga Espanhola. A Belenenses oficializou o jogador que falámos aqui ontem, o Alisson Safira, um jogador que pertence, um avançado com até algum cartel jogava no Londrina da Série B do Brasil, fez alguns golos no ano passado e portanto por Portugal parece-me que está tudo. Vou só passar aqui os olhos. Rapidamente há aqui mais um reforço de última hora. Ricardinho, um jogador que vem do Grêmio de Porto Alegre para reforçar o Marítimo. Falamos de um extremo, também pode jogar no centro, mas aquilo que me parece é que é um jogador que pode jogar mais até descaído para uma das alas. É a 14ª contratação do Marítimo para esta temporada e reforça o ataque, um ataque que realmente estava também a precisar de peças. Ricardinho do Grêmio, e parece-me que está tudo em Portugal, muitas coisas em Portugal. Vamos saltar para fora. Naturalmente há aqui algumas coisas, não tenho propriamente uma ordem específica, mas vamos aqui tentar ordenar aqui mais ou menos. Vamos começar pelo negócio se calhar mais surpreendente. Antoine Griezmann regressou ao Atlético de Madrid. Falamos de um empréstimo com uma opção de compra de 40 milhões de euros. Não há ainda a informação total sobre se o empréstimo é de 1 ou 2 anos. Ver se consigo descobrir isto aqui num instante. É realmente muita coisa, mas aparentemente é mesmo isso. É um empréstimo com uma opção de compra. Não conseguimos saber ainda se é uma... Cá está, vamos ver. Griezmann está aqui, agora sim foi oficializado. Isto é 00:27 quando a notícia foi oficializada. Falamos de um empréstimo de 2 anos com uma compra de 40 milhões de euros. Aliás, vamos por partes. É um empréstimo de 1 ano. Há a opção de fazer empréstimo por 2 anos e há a opção de compra por 40 milhões de euros. É realmente uma notícia de última hora. São esses os contornos do negócio do regresso de Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid. Não são boas notícias para João Félix. Vamos ver como é que tudo se vai enquadrar. Quem deixou o Atlético foi o Saúl Ñíguez, reforço do Chelsea. O Saúl Ñíguez, que até tinha renovado recentemente, é reforço do Chelsea. Falamos de mais um empréstimo é só empréstimo isto, basicamente. Empréstimo de uma temporada com uma opção de compra de 40 milhões de euros. O Chelsea paga 5 milhões de euros por ter o jogador este ano. O Chelsea que este ano se reforçou realmente, na minha opinião, muito bem. Desde logo o destaque para o Lukaku, agora o Saúl Ñíguez. Portanto, 2 bons reforços para a equipa do Chelsea, que naturalmente, juntando a isso o Timo Werner, o Ziyech e o Havertz do ano passado, juntando depois também o Jorginho e o N'Golo Kanté, tem ali realmente um plantel de grande qualidade. Depois dizer que o Eduardo Camavinga
tinha sido dado como fechado no PSG, mas o que é certo é que o jogador vai reforçar, já foi oficializado como reforço do Real Madrid. O Real Madrid contrata talvez o jovem mais promissor da atualidade no mundo do futebol. O jogador custa 31 milhões de euros mais 9 em objetivo, portanto pode chegar a 40 milhões de euros, um valor baixo para o talento deste jogador, mas estava em último ano de contrato e portanto o Real Madrid consegue aqui uma espécie de pechincha, assinou o contrato até 2027. O Barcelona deixou sair o Moriba, um jogador também de grande talento, mas que nunca se conseguiu afirmar na equipa principal. O jogador vai para o Leipzig, que encontrou assim o substituto para o Sabitzer, que foi para o Bayern de Munique. 16 milhões de euros mais 6 milhões em variáveis. O Barcelona ficou também com uma percentagem do passe do jogador. Só para dizer isto que não disse há bocadinho, o Saúl Níguez, exato, falámos empréstimo com essa cláusula de 40 milhões de euros. O Milan apresentou 2 reforços, sendo que um deles ficou no Bordeaux. O Milan apresentou então 2 jogadores a reforçarem o clube. Falamos de Yacine Adli e o médio Messias Júnior. O primeiro é um médio francês de 21 anos, custou 8 milhões de euros e vai ficar para já emprestado no Bordeaux. Ele era do Bordeaux, o Milan comprou, mas emprestou um ano ao Bordeaux. E o Júnior Messias é um jogador que chega ao Milan por empréstimo do Crotone. O Milan paga 2,5 milhões de euros e fica com uma opção de compra de 5 milhões de euros. Portanto, negócios um bocadinho estranhos por parte do Milan, mas é o que temos. Salomon Rondon deixa a China e regressa à Premier League. Vai para o Everton que perdeu o Moise Kean para a Juventus. É engraçado, já vamos falar da questão do Moise Kean, mas o reforço é o Salomon Rondon, que está de volta à Premier League. É um jogador de 31 anos, assinou um contrato de 2 temporadas. Ele que estava no Dalian Pro, marcou 14 golos em 28 jogos, e é um jogador que tem já muita experiência de futebol europeu. Venezuelano, 31 anos, antes de ir para a China. Estava no Newcastle, aliás esteve no Newcastle, ele pertencia ao West Brom, mas já passou, por exemplo, por Espanha, já passou pela Rússia, por vários clubes da Rússia, aliás, já passou por Inglaterra naturalmente, e estava na China, reforço interessante para o Everton. Agora, a questão do Moise Kean é que o Moise Kean pertencia à Juventus há uns anos, bem se recorda, foi depois vendido ao Everton, esteve emprestado ao Paris Saint-Germain e agora é novamente emprestado à Juventus. Ora bem, negócio é um empréstimo de 2 anos, a Juventus vai pagar 7 milhões de euros pelo empréstimo e caso o jogador cumpra determinados objetivos, que não sabemos quais são, a equipa de Turim tem de avançar para a compra do jogador e essa compra são 28 milhões de euros mais 3 milhões em objetivos, portanto pode chegar aos 31 milhões. Dizer ainda, estamos quase a fechar, o West Ham voltou a atacar o mercado, já contratou o Nikola Vlasic, exatamente, contratou esse jogador e contratou também mais um reforço, neste caso checo. Falamos de Alex Kral, é um jogador que chega por empréstimo do Spartak de Moscou, portanto o West Ham reforça-se para esta temporada, fez várias contratações e naturalmente o grande destaque vai para o Nikola Vaslik, médio internacional croata de 23 anos, que é então reforço 39 milhões de euros que o jogador custou ao West Ham vindo do CSKA de Moscou, portanto um negócio extremamente interessante e é um jogador que para mim vai brilhar na Premier League porque tem um estilo de jogo muito interessante para a Premier League. Estamos quase mesmo a chegar ao fim, falta pouquinho. Portanto, vamos ainda aqui pelo futebol britânico, inglês. O Crystal Palace contratou o Hudson Edouard, o avançado que nos últimos anos se evidenciou no Celtic de Glasgow, e o Crystal Palace paga cerca de 20 milhões de euros para ter este avançado francês. É também um jogador muito promissor
não é internacional francês, mas tem estado aí às portas. E só para termos um bocadinho de noção, nos últimos 3 anos de Celtic fez 23, 29, 22 golos, portanto mais de 60 golos, aliás quase 80 golos nas últimas 3 temporadas, e esta época, por exemplo, já levava 3 golos, portanto é um jogador realmente com uma relação muito própria com o golo. Salta da Escócia para o futebol inglês, assinou por 4 temporadas 20 milhões de euros. Ainda em Inglaterra, mais 2 noticiazinhas antes de irmos fechar a Espanha, e a Inglaterra é Daniel James, que deixa o Manchester United e deixa o clube em definitivo. É um jogador que é engraçado o Manchester United ver-se livre, entre aspas, de um jogador que foi titular em 2 das 3 jornadas da Premier League da equipa inglesa, mas naturalmente com a chegada do Cristiano Ronaldo era preciso abrir ali um lugar no ataque. E aquilo que sabemos é que é uma venda e o jogador assinou até 2026, não sabemos ainda os valores, mas não deixa de ser surpreendente. Daniel James era um jogador que eu particularmente gostava, mas a chegada de Cristiano Ronaldo, naturalmente, como eu disse, tira aqui um lugar no ataque. E para fechar então a Inglaterra, Jordan Anderson renovou com o Liverpool, ele que já está há 11 anos no clube de Anfield, assinou um contrato até 2025, ele tinha contrato até 2023, é o capitão da equipa e é um jogador que tem liderado esta geração muito brilhante da equipa dos Reds, que foi campeã inglesa e que foi também campeã da Europa. E para fechar, vamos então a Valência, e vamos a Valência porque temos reforço português na equipa do Valência. O Valência que não teve propriamente, ou não tem tido mercados fáceis, mas agora oficializou a chegada do Hélder Costa, jogador português, extremo de 27 anos, internacional português, um jogador que estava no Leeds e que no ano passado fez 23 jogos na equipa do Leeds. É reforço do Valência. O jogador, não sabemos ao certo os contornos do negócio, foi um negócio também oficializado há pouquinho tempo, mas chega por empréstimo do Leeds e portanto reforço interessante para o Valência. Eu estava aqui a ver porque o Hélder Costa foi oficializado com um vídeo do Gonçalo Guedes, portanto a ligação entre o Gonçalo Guedes e o Hélder Costa, que naturalmente, como sabemos, fizeram formação juntos no Benfica e reforçam assim então aliás o Hélder Costa reforça o Valência. Ora bem, pessoal, foi realmente um podcast longo, foi sem dúvida o mais longo podcast que nós gravámos neste mercado. Fica então aqui o resumo do último dia. Amanhã teremos um podcastzinho, um especial, só para recordar algumas novelas que tivemos no verão. Farei também as despedidas e falaremos um bocadinho do que é que poderá ser o podcast no futuro. E portanto, está então tudo visto, já sabe todas estas notícias e se calhar é mesmo mais fácil irem ao 00 e irem ouvindo o podcast e ir apanhando aqui as notícias, porque realmente há muita informação que eu não consegui dar aqui, porque senão tínhamos podcast de 2 ou 3 horas. E portanto lá estão essas confirmações e estão esses moldes de negócios todos que podem vos ajudar a complementar melhor este podcast. Já sabe, toda essa informação está em 00.pt. Pode ouvir este podcast em todas as plataformas de podcast. Pode-me seguir no Twitter, meu nome é Igor Gonçalves e sim, o dia 31 de agosto é o meu dia favorito do mercado.